E agora vamos ler a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo ao irmão Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonarmos a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aleluia. A palavra está dizendo que a graça de Deus, ela se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. A graça de Deus veio através de Jesus Cristo, porque nenhuma pessoa seria capaz de dar a sua vida para salvar nem a si mesmo, muito menos as outras pessoas. Mas a graça de Deus se manifestou. Graça é favor não merecido. Nós não merecíamos. E Paulo diz que Deus, ele nos amou, nos trazendo a salvação, sendo nós ainda pecadores. Quando nós ainda vivíamos sob o fardo do pecado, Deus já providenciou a salvação por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E agora Paulo vem dizendo que a graça de Deus, ela se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. E a pergunta que eu te faço é essa: você vai aceitar esta graça ou vai rejeitar? Porque às vezes nós perguntamos: você quer aceitar Jesus no teu coração? E sempre alguém responde: eu aceito ele todo dia. Mas essa resposta Deus não aceita, te falo com toda certeza. Crer em Jesus todo dia é uma coisa, e recebê-lo no seu coração não quer dizer todo dia. Você tem que aceitar uma vez e tê-lo para sempre. Todo senhor que ele tem um escravo, e que o escravo se coloca na condição de serviçal, ele é senhor dele todo o tempo, enquanto ele estiver na sua casa. Enquanto o escravo estiver no domínio do seu senhor, ele é dele. Da mesma forma, toda pessoa que tem Jesus Cristo como Senhor na sua vida, ou você vive eternamente com ele como teu Senhor, ou então você é somente passageiro. Ou é somente uma vida passageira na presença dele como Senhor. Mas você tem que ter Senhor Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Muitas pessoas querem ele apenas como Salvador, como Jesus bonzinho, como Jesus que dá a saúde, como Jesus que dá o dinheiro, o Jesus que dá o alimento, o Jesus que dá a veste, o Jesus que dá o calçado, o Jesus que dá a proteção. Não, você tem que ter ele como Senhor da tua vida. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Glória a Deus. Mas isso é só se você quiser, não é obrigado. E as pessoas estão dizendo: Deus me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu estou vivendo, Deus me ama. Em parte eu concordo, mas será que ele te ama com as tuas iniquidades? Será que ele te ama com os teus vícios? Será que ele te ama com a maneira errada que você vive? Às vezes enganando o teu próximo, projetando o mal para o teu próximo, mentindo, nos vícios do alcoolismo, no vício do tabagismo, no vício das drogas, na mentira, na corrupção, no engodo, no engano, nas trapaças. Será que ele te ama desse jeito? Eu tenho certeza que não. Ele ama a tua alma, mas os teus procedimentos, as tuas atitudes erradas para com Deus, ele rejeita. E há pessoas falando erradamente: Deus aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Será que isso é verdade? Será que Deus ama mesmo o pecador? Faz um raciocínio na tua vida, deixa eu te falar. Se ele ama o pecador, então me responde: quem é que vai arder no lago de fogo, onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dente? É o pecado ou é o pecador? As pessoas estão falando e você está entendendo errado. Deus aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Não, Deus não ama o pecador não, meu amigo. Não é o pecado que vai perecer no lago de fogo. Pecado é abstrato. Pecado são simplesmente as atitudes erradas de uma pessoa. Então quem vai perecer é o pecador. Portanto, Deus não ama o pecador. Ele ama a pessoa.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem sabe você não concorde com o que eu estou falando, mas esta mensagem que você tem ouvido, Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador, é uma mensagem errada. Deus não ama o pecador, Ele ama a tua alma, por isso Ele quer te salvar. Olha o que a palavra diz: porque Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, não o sistema. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Vamos prosseguir a leitura. Para que todo aquele que nele crê. Esse crer não significa que você acredita que Deus existe. Não é isso. Até mesmo porque tem pessoas que não creem que Deus existe. Esse crer significa ter certeza. Esse crer significa que você quer o seu Filho como Salvador e como Senhor da tua vida. Esse crer significa que você recebe o sacrifício que foi feito na cruz para te salvar. E não foi à toa. Muitas pessoas rejeitam. A história diz pela Bíblia que havia dois criminosos. E a história chama de dois ladrões ao lado de Jesus. Um à direita, outro à esquerda. Os dois viram Jesus sendo crucificado. Os dois viram Jesus perdoando os pecados dos seus algozes. Os dois ouviram a mesma mensagem, mas um aceitou e o outro rejeitou. Isso significa que você tem um livre-arbítrio. Você pode aceitar esta mensagem nesta manhã, ou você pode rejeitar. Mas o meu conselho, como amigo, é que você aceite esta palavra. Aceite o Jesus como Senhor da tua vida. Porque um ladrão que a tradição fala que estava à direita, a Bíblia não garante, mas a tradição diz que estava à direita, e o seu nome era Dimas, ele aceitou o convite amoroso de Jesus. Ele percebeu que Jesus era o Cristo. Ele percebeu que Jesus era o único que podia dar salvação para a sua alma na eternidade. Porque a alma é eterna. A alma não morre. Tanto dos que vão ser salvos, quanto dos que vão perecer. A alma é eterna. Quando a Bíblia diz que a alma que pecar esta morrerá, muitas pessoas pensam que a alma morre. A alma não morre, a alma é eterna. A alma que pecar esta morrerá. Essa morte quer dizer afastamento para sempre de Deus. É somente isso. A alma é afastada de Deus, por isso que fala que ela morrerá, mas ela é eterna. E você passará onde a eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? E você está dizendo, Deus me ama. Sim, Ele ama a tua alma, mas os teus procedimentos, a tua vida errada diante de Deus, no teu bem e prazer, da maneira que tu queres viver, ela te afasta da eternidade com Deus. Porque a salvação veio de graça. A salvação é trazida sob as asas de Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo. E ela traz salvação a todas as pessoas. E olha o que Paulo está dizendo. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Está vendo? Se ela ensina, é porque ela não quer que você viva mais na vida mundana. E agora a palavra ainda continua dizendo através do apóstolo João: filhinhos, não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, você acredita? É a Bíblia Sagrada que está dizendo. Eu vou repetir. João está dizendo na Bíblia Sagrada: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Essas coisas são as coisas supérfluas da vida, o mundanismo, muitas coisas que desagradam a Deus. Essas coisas você não deve amar, porque se você amar, o amor do Pai não está em você, diz a Bíblia Sagrada. E aí, Deus te ama da maneira que você é? Ele só te ama se você fizer a vontade do seu Filho Jesus, porque foi Ele que veio morrer na cruz do Calvário. É Ele quem pode te dar a vida eterna, porque entre Deus e o homem não há nenhum outro intercessor. A Bíblia fala, somente Jesus Cristo pode interceder junto ao Pai, rogando misericórdia pela tua alma, para que te dê a salvação naquele dia que vai chegar. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Bendito seja o nosso Deus para todo sempre. E para que você viva a eternidade com Cristo, para que você seja beneficiado pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, é preciso que você faça uma decisão perante os céus e a terra, de que Jesus Cristo, a partir de hoje, passa a ser o Senhor da tua vida. Aleluia. Deixa eu te contar aqui uma rápida história. Diz a história de um moço, um rei, e que ele tinha na sua corte um homem assim humilde, simples, conhecido como o bobo da corte. O rei gostava muito daquele homem, e certa vez o rei pega uma varinha e entrega para o bobo da corte, dizendo: meu amigo, toma esta varinha
No dia que tu encontrares um mais bobo do que tu entrega esta varinha. Passa para frente. E o moço pegou aquela varinha e todos os dias ele andava com ela. Certa vez o rei adoeceu. Era uma doença mortal. E foi impedido do bobo entrar no camarim do rei. Ele passava dias querendo falar com o rei, não tinha mais notícia. Até que foi lhe concedida a entrada, porque o rei já estava nos seus últimos dias de vida. E quando o bobo adentra o camarim do rei, ele disse: meu rei, meu senhor, o que está acontecendo? E o rei disse: ah, meu filho, é que eu vou fazer uma viagem. E o bobo pergunta: para onde o senhor vai viajar? E o rei responde: eu vou viajar para a eternidade. E o bobo lhe pergunta: meu rei, o senhor se preparou para esta viagem para a eternidade? O rei fica em silêncio por alguns momentos e depois ele responde: não me preparei para a eternidade. E o bobo diz: senhor, um dia o senhor me entregou esta varinha e disse que no dia que eu encontrasse o mais bobo do que eu entregasse esta varinha. Então eu lhe devolvo, porque o senhor é mais bobo do que eu. O senhor vai viajar para a eternidade e não se preparou. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. E eu te digo, meu amigo, minha amiga, a eternidade é logo ali. E eu te pergunto, você que diz que conhece a Deus e que ama a Deus e que Deus te ama, a pergunta é esta: você está preparado para a eternidade? Se ainda não está preparado, a mensagem foi dita, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século justa, sóbria e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Porque foi Ele, somente Ele, que se entregou por nós. Portanto, você tem um privilégio, porque alguém morreu por ti. Esse alguém é o Filho de Deus, porque Ele te amou de uma maneira inexplicável. Porque se você crer nele e você aceitar o seu Filho como Salvador único da tua alma, você será salvo. Mas como eu disse, você tem o livre-arbítrio para crer ou deixar de crer. A escolha é tua, a decisão é tua, a salvação é de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Que esta palavra possa penetrar no teu coração e achar guarida, e você possa ser alcançado naquele dia da vinda do Senhor, e entre para os céus e goze a vida eterna com Ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.